Manipulação de profecia. Quando nós lemos a Bíblia, vai ficar claro que o texto nos fala de Deus como Senhor da história e como aquele que nos promete a futura redenção. Qualquer pessoa que tenha lido com atenção o Novo Testamento vai se lembrar claramente da promessa da futura vinda de Cristo Jesus para trazer a redenção final. Por isso nós temos muitos textos no Novo Testamento, como Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, temos todo o livro do Apocalipse, muitos textos nas cartas de Paulo, como 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, muita informação a esse respeito. No entanto, nós estamos enfrentando tempos um tanto quanto complicados, quando toda hora, em cada momento, tem gente tentando falar sobre o fim do mundo. Então, cada vez que surge um cenário diferente nas notícias internacionais, principalmente na região do Oriente Médio, lá vem alguém tentando dizer e conectar aquilo que está acontecendo com algum texto específico da Bíblia. Mais recentemente, havia pessoas falando sobre o Irã e Israel, ou sobre a Rússia, até mesmo sobre a faixa de Gaza e alguns outros lugares. Esse tipo de postura e de entendimento não é adequado. Esse tipo de problema já existia na época do apóstolo Paulo. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai exatamente dizer isso. Olha, pessoal, vocês não podem mudar o entendimento de vocês por causa de supostas profecias que tenham sido ditas, ou até mesmo por uma carta que teoricamente ou supostamente teria vindo da nossa parte. E então ele vai dizer que a vinda de Jesus não aconteceria antes que fosse revelado o homem do pecado e antes que viesse o que ele chama de apostasia. Quando Paulo dá esse conselho, ele está exatamente tentando frear essa atitude que é tentar descobrir a data da volta de Cristo, apesar do próprio Jesus ter dito que o dia e a hora ninguém sabe. Agora, afinal de contas, já que é assim, por que nós temos o livro do Apocalipse? Por que nós temos tantos textos que parecem nos indicar que é importante pensar sobre isso? Com certeza é muito importante, valioso estudar escatologia, mas não pode virar uma mania de interpretar profecia e um caminho de distração para aquilo que mais parece manipulação. Qual que é o problema do entendimento inadequado desse assunto? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que profecia, especialmente profecia bíblica, que fala a respeito do fim, nem sempre está apresentada numa linguagem comum linear. O que a gente quer dizer com isso? É que boa parte dos textos que falam a respeito desses aspectos escatológicos estão em linguagem figurada. Eles estão cheios de visões que são visões que não podem ser interpretadas literalmente. A Bíblia está falando da besta que sai da terra, a besta que sai do mar, fala da mulher de vermelho, fala de dragão, fala de vários elementos que claramente não podem ser entendidos literalmente. Além disso, nós descobrimos também que é importante entender o contexto quando esses textos foram escritos e enviados para a igreja primitiva. Veja, não faz muito sentido a gente ler um texto e achar que esse texto está falando apenas para nós, no nosso mundo, na nossa época, sem dizer nada para a época daqueles que receberam o texto pela primeira vez. Por isso, muitas profecias, muitos textos que parecem estar falando a respeito do futuro, muitas vezes têm total entendimento e compreensão no ambiente, por exemplo, do primeiro século. Então, nós vamos ver descrição daquilo que tem a ver com a besta, e fica muito claro que o texto está falando a respeito daquilo que envolveu o imperador Nero no Império Romano. No entanto, é claro que não
necessariamente. Isso quer dizer que essa realidade desse poder ante-Deus, desse mundo opressor definido pelo Império Romano, assim como foi pela Babilônia, pelo Antigo Egito, que isso não tenha relação com um futuro império poderoso ante-Deus no desfecho da história. Mas é muito importante ter cuidado e muita cautela quando se percebe essa realidade. Afinal de contas, a gente também vai acabar descobrindo que certos textos bíblicos, quando falam de uma realidade, falam do tempo de Deus. Isso quer dizer que pode ter aspectos que estão presentes na época de Cristo e que estarão presentes no desfecho da história e muitas vezes estarão presentes na história da própria igreja. Veja que coisa interessante quando a Bíblia fala do anticristo. Como nós vimos, a descrição de Apocalipse se encaixa em Nero. Mas Nero não esgota isso, porque há uma noção clara, como o 2 Tessalonicenses diz, a respeito desse homem do pecado, daquilo que o texto vai chamar de sacrilégio terrível, abominação da desolação, desse conflito final entre o bem e o mal. Mas não é interessante que 1 João 2,18 diz que muitos anticristos têm saído pelo mundo? A gente pensa em tribulação, será que ela vai ser no futuro? Mas ela está acontecendo na igreja primitiva e ela tem acontecido na história da igreja. Então é necessário ter muito cuidado e muita cautela para falar desse assunto. Agora, um outro elemento chama a nossa atenção e precisa ser observado aqui. Quando nós falamos sobre profecia, nos últimos tempos, a maior parte das pessoas que escutam isso ficam alertadas, apavoradas, assustadas, alguns inclusive desistem de fazer aquilo que fariam na vida cotidiana. Essas pessoas ficam cheias de ansiedade, de medo e de intranquilidade. Agora, quando nós vamos ver a proposta do ensinamento bíblico, a razão de ser do Apocalipse e dos outros textos, a razão disso era exatamente ao contrário. Então veja só, essa comunidade cristã primitiva, grande parte dela era composta de escravos, de gente simples, oprimida pelo Império Romano, numa situação de muita necessidade. Muitos estavam morrendo e ouviam falar da vinda de Cristo, então eles estavam perguntando, mas como é que vai ser isso? Nós estamos pensativos e temerosos. O Apocalipse vem exatamente para trazer duas coisas fundamentais: consolo e esperança. Isso fica claro quando eles veem claramente que a morte não é o fim de tudo, quando eles percebem que, apesar de Roma e de César ditar a lei da realidade do mundo que eles conheciam, no final das contas, quem é rei de verdade, está sentado sobre o trono, é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Messias, e que ele viria finalmente trazer justiça, paz e redenção e vida eterna. Então, olhando para isso, você vê que o cenário é muito diferente. Não é um cenário de deixar as pessoas apavoradas para fugirem da vida. Aliás, 2 Tessalonicenses 2 fala exatamente contra isso, mas que eles viessem estar cheios de consolo e de esperança. Outra coisa que chama atenção quando a gente pensa nesse assunto é que nós somos chamados para seguir a Jesus no caminho de uma missão. Essa missão envolve ser sal da terra e luz do mundo. Não é porque nós esperamos uma redenção futura, não é porque nós cremos na vida eterna e naquilo que a Bíblia chama de estar no céu, na presença de Deus, que nós devemos abandonar a realidade à nossa volta. Ser sal da terra e luz do mundo significa fazer do mundo um lugar melhor. Então o povo de Deus era chamado não para ficar adivinhando a data da volta de Cristo. Eles não eram chamados para tentar ver se colocavam na agenda o dia final, e eles não são recomendados em nenhum momento para ter essa atitude escapista de fuga da realidade. Eles são chamados a amar a Deus e amar ao próximo e proclamar a salvação em Cristo Jesus e, através dessa influência positiva, fazer do mundo um lugar melhor. E a gente vê que na história da civilização, muita coisa boa, como orfanato, hospital,
tratamento de pessoas numa situação de dificuldade, essa ideia de estender a mão ao necessitado, a importância da educação, uma série de elementos que hoje são referências comuns, o valor da pessoa humana, o direito de todas as pessoas, isso são valores que vêm do Evangelho e que estão presentes na sociedade, porque essas pessoas entenderam que o reino futuro que deveria de chegar plenamente, totalmente, já estava presente por causa da vinda de Cristo e a gente precisava fazer diferença na sociedade. E pensando um pouco mais sobre esse assunto, a gente precisa finalmente estabelecer duas críticas a essa atitude de tentativa quase de antecipação do fim do mundo de maneira inadequada e ilegítima. A primeira é fazer um processo de interpretação muito complicado, que não é você estudar o texto, analisar, ver o que significa o original, compreender aquele tipo de literatura e entender o cenário do texto da maneira como ele está nos dizendo o que temos ali. O processo de muitas pessoas, infelizmente, é o contrário. É a pessoa analisar notícias selecionadas, é a pessoa ver a realidade que está à sua volta e fazer um processo hermenêutico muito questionável. Quer dizer, você olha o que está no jornal, observa aquilo que se tornou notícia, que chamou atenção, e a partir daí vai procurar textos bíblicos que se encaixem nesse tema levantado. Quando nós tivemos o conflito que começou ali na região da faixa de Gaza, por causa dos ataques do grupo terrorista Hamas no sul de Israel e a resposta de Israel nesse cenário, muita gente levantou a seguinte questão: olha, segundo a Bíblia, Gaza vai ser destruída porque é isso que nós vemos lá no livro de Amós. Mas essa percepção está completamente equivocada. A Gaza do livro de Amós não tem nada a ver com a Gaza atual. A Gaza do livro de Amós tem a ver com uma cidade dos filisteus, que ocuparam a região sudoeste da terra de Israel nos tempos mais antigos, do início da monarquia de Israel, até mesmo antes disso. E lá nós vamos então ver as famosas cidades de Gate, de Asquelon, de Ecrom, de Gaza e Asdod. Essas eram as cidades e quando o texto fala sobre isso, aquilo já aconteceu no passado, quando os babilônios, os neobabilônios, conquistaram a região e a cidade de Gaza, como as outras também, inclusive outras que estão hoje no território de Israel, foram conquistadas pelos neobabilônios, foram destruídas. Então, quando alguém lê esse texto e olha para a notícia do jornal hoje e diz, olha, a Bíblia está dizendo que Gaza vai ser destruída, essa interpretação está equivocada e mostra um desconhecimento por parte da pessoa que tenta entender o texto. E, finalmente, a gente precisa olhar para aquilo que certamente é um convite ao bom senso, além do entendimento da Bíblia, além de uma compreensão adequada do que o texto quer nos dizer. Nós temos historicamente muitas e muitas ocasiões quando diversas pessoas tentaram proceder dessa maneira e cometeram erros em muitas ocasiões. Quase sempre no final de um século, no final de um milênio ainda, muito mais. Eu ainda me lembro quantas vezes eu ouvi, antes de chegar o ano 2000, já que eu nasci antes disso, as pessoas dizendo que até o ano 2000 nós tínhamos uma espécie de contagem final para o desfecho da história da civilização. Imagina a Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas imaginaram isso? Em todos os momentos da história você vê grupos apocalípticos, grupos, vamos dizer, numa relação de ruptura com a convivência no mundo social, que por não poderem agir e viver adequadamente, antecipam inadequadamente o fim do mundo. E não é por causa de uma compreensão adequada, não é porque conhecem a Bíblia, mas por um procedimento equivocado. Então, quando nós vemos pessoas dizendo, só na minha própria experiência de vida, eu escutei gente dizendo que todos os eventos escatológicos aconteceriam na década de 80, porque Israel
já existia há 40 anos e completou-se uma geração, então o fim se daria entre 81, 84, 88. Depois chegou na década de 90, mesma coisa apareceu. Falava-se sobre alinhamento dos planetas, falava-se sobre a nova era, falava-se de um possível anticristo que viria ou da Europa, ou da Rússia, ou do Oriente Médio, ou do contexto do mundo ocidental. Toda hora uma tentativa de adivinhação inadequada e indevida. Chegando no ano 2000, então, quantas vezes nós ouvimos isso? E agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, luas de sangue, tentativa de interpretação de acontecimentos no Oriente Médio, qualquer movimentação política, uma atitude de tentar estabelecer uma interpretação bíblica sujeita a falhas e falhas sérias. Por isso, meus queridos, é muito importante, de fato, estudar escatologia com atenção e não permitir qualquer tipo de manipulação. Porque o estudo da escatologia, que deve trazer conforto e esperança, não pode nos levar a um caminho de conflito, desespero, ansiedade e descaminho, porque a proposta bíblica é muito clara. Devemos olhar e estudar os sinais com atenção, devemos ser sal da terra e luz do mundo e fazer diferença nesse mundo. Não estamos autorizados a tentar adivinhar e definir no calendário a volta de Cristo e outros eventos escatológicos, e devemos nos voltar para a nossa missão, estando preparados para quando o Senhor decidir estabelecer o ponto ômega da história. E que Deus nos ajude nessa tarefa tão importante.